Vinde a mim todos vós os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo. Hoje, direto ao assunto. Nós estamos discorrendo sobre aquele comparativo que João Batista fez. Aliás, a distinção que ele fez entre o batismo que ele ministrava, dizendo: eu batizo na água, mas aquele que vem após mim, que eu não sou digno nem de abaixando desatar as correias das suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Note a comparação, a superioridade entre o batismo de João e o batismo de Jesus. Isto é, o batismo que Jesus efetuaria, isto é, eu digo no futuro, por causa do testemunho de João. E, comparando os elementos, João usa o elemento água. Jesus usaria não um elemento físico, mas o elemento espiritual. Ele batizaria com o Espírito Santo. E a gente já aprendeu que o Espírito Santo é o próprio Deus. Isto é, depois deste batismo efetuado por Jesus, conforme se lê em vários lugares em Atos dos Apóstolos, a pessoa ficava cheia do Espírito Santo. A pessoa ficava e fica ainda cheia de Deus quando ela passa por este batismo. O batismo de João, batismo nas águas, era mais objetivo, exterior, com significados espirituais, é lógico. Mas o batismo efetuado por Jesus é subjetivo, atinge o nosso interior. Lembrando que naquela ocasião que ele estava naquela festa, a festa dos tabernáculos, que era efetuada pelos judeus, uma das muitas festas solenes que ele tinha e que eles tinham, embora Jesus fosse uma figura controversa ali naquela festa, ele, com muita ousadia, ele se levantou e disse, ele deve ter dado um grito: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Já imaginou você estar em um lugar que algumas pessoas te aceitam, a maioria te rejeita, e você se levanta e dá um grito, proclama uma verdade? Tem que ter muita coragem e muita convicção. Jesus, então, levantou-se e disse para o povo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva.
Aleluia! Que promessa fantástica! Ah, mas o apóstolo João explica. Isto ele disse com respeito ao Espírito que iriam receber os que nele crescem, pois até ali o Espírito ainda não fora dado. Tem uma tradução que diz: até ali o Espírito não era, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Note, analisando nos detalhes aqui, Jesus estava falando do Espírito Santo, falando do batismo com o Espírito Santo. Ele ainda não tinha sido glorificado. Então, ele não tinha batizado ninguém ainda com o Espírito Santo, mas ele estava falando dos efeitos que o batismo com o Espírito Santo iria provoca na vida da pessoa que o recebe. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ah, isto é magnífico. Isto é uma verdade fantástica. Ah, como eu senti, como eu experimentei e como eu vi pessoas experimentarem, conforme a gente já mencionou em vídeos anteriores, nos idos ou na década de 80, quando eu saía de uma obra tradicional e, pela graça de Deus, estava experimentando uma obra de avivamento espiritual. Ah, como era festivo! Ah, que ambiente festivo! Mas a gente via pessoas frias, digamos assim, e por que não dizer até pessoas mornas, pessoas que nunca tinham dado glória a Deus, pessoas que nunca tinham falado aleluia, pois naquela época a ignorância era tão grande em relação ao operar de Deus que falar aleluia, falar glória a Deus, significava ser pentecostal. E ser pentecostal, na época, era ser humilhado. Pentecostal era não qualificativo, mas um pejorativo. Ah, mas quando o Espírito Santo vinha, enchia essas pessoas. Quando elas eram batizadas com o Espírito Santo, pessoas frias, mornas, acanhadas, elas se tornavam fervorosas, se tornavam ativas, glorificavam a Deus, falavam aleluia. Algumas pulavam, outras dançavam. E eu estou falando de pessoas simples. Eu estou falando de pessoas que elas só conheciam a Deus de maneira aparente, de maneira tradicional.
Era isto que Jesus estava dizendo aqui. Aquele que crê em mim. Se alguém crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! É claro que isto começou no Pentecoste, lá em Jerusalém. Jesus não batizou ninguém com o Espírito Santo antes do Pentecoste. Ele ainda não tinha sido glorificado. O que quer dizer isto? Ele ainda estava no seu homem, no seu humano, na sua natureza humana. Ele era o sucessor de João Batista. João Batista foi o seu precursor. João Batista veio preparar o seu caminho. Mas logo após a sua morte e ressurreição, aí sim, ele foi glorificado. E sendo glorificado, ele recebeu a promessa do Espírito. No Pentecoste, ele, não pense que foi outra pessoa, não. Ele mesmo voltou, ele mesmo desceu entre os circunstantes, mas desceu não mais na forma física, mas ele desceu como o Espírito Santo. É isto que ele havia prometido, que o Pai mandaria outro Consolador, mais que outro Consolador, um Consolador que não ia embora mais, mas estará convosco para sempre. Aí ele explica o Espírito da verdade. Ele tinha dito um pouco antes: eu sou a verdade, o Espírito da verdade, que o mundo não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Falando dos discípulos, vós o conheceis, porque ele habita convosco, era ele mesmo, e estará em vós. Ele estava dizendo para os discípulos: até a minha glorificação, eu apenas estou habitando com vocês, eu apenas estou convosco. Mas após a minha glorificação, eu vou estar em vocês. Aleluia! É o nosso caso hoje. Hoje não temos Jesus simplesmente conosco, não temos o Espírito Santo conosco simplesmente, mas o Espírito Santo em nós. Ele arrematou, ele concluiu dizendo: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Aleluia! Voltou no Pentecoste e dali para frente, então, começava-se sua nova missão, batizar com o Espírito Santo. Batizou ali no Pentecoste quase 120 pessoas. Era o começo. Nos vídeos posteriores, a gente vai ver ele celebrando o batismo com o Espírito Santo, aquele que ele mesmo anunciou para os discípulos. João batizou com água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo.
não muito depois destes dias. Aleluia! Eu conto com você nos próximos vídeos, pois terão lições profundas. Aleluia! Amém e amém.